Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui direto do meu canal, Raquel Gil Terapias Alternativas. Eu sou a Raquel e quero compartilhar com vocês mais um vídeo sobre o baralho cigano, que é uma das terapias que eu trabalho. O baralho cigano possui 36 cartas. São 36 cartas que trazem figuras do cotidiano, naipes, números e figuras da corte. Para quem inicia o estudo do baralho cigano, o básico é você fazer a análise das figuras cotidianas que o baralho traz, né? Cada uma com uma simbologia, mas é importante que a gente saia um pouco fora simplesmente das palavras-chave. Por que eu falo isso? Porque nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre a polaridade das cartas. Eu já tive vários momentos da minha vivência com baralho cigano, onde eu fazia como se fosse uma tabela das cartas de polaridade positiva, as cartas de polaridade negativa e as cartas de polaridade neutra. Essa tabela ela ia mudando, alterando com o tempo, assim, às vezes até de um mês para o outro eu tirava uma carta que eu achava que eu colocava no positivo, eu colocava no neutro, uma que eu achava negativa também eu passava para neutra. Enfim, porque conforme eu ia trabalhando com o baralho cigano, eu ia ampliando a minha percepção das cartas, elas iam conversando melhor comigo, e eu ia alterando o significado de polaridade que eu dava, ou de ser positiva, ou de ser negativa, ou de ser neutra. Enfim, no momento eu decidi não mais utilizar essa tabela de polaridade, não mais utilizar uma carta como sendo ou positiva, ou negativa, ou neutra, mas, enfim, passei a enxergar que todas as cartas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Assim como nós, né? Assim como todas as pessoas. Ninguém tem só coisas positivas e ninguém tem só coisas negativas. Ninguém tem só qualidades e ninguém tem só defeitos. Então, eu passei a não usar mais, não utilizar mais a polaridade das cartas como identificando elas como positivas ou como negativas. Até porque eu, enquanto oraculista, eu não utilizo aquela tiragem onde a pessoa me faz uma pergunta e eu respondo ou sim ou não, contando quantas cartas negativas tem mais ou quantas cartas positivas tem mais na resposta. Mesmo quando eu tinha essa tabela de positividade ou negatividade, da polaridade das cartas, eu já não utilizava esse tipo de resposta, porque eu acho extremamente vago, complicado. O baralho cigano, ele entra em nuances muito mais profundas para você analisar a respeito da sua situação, enfim, da pergunta que você fez, do que uma simples resposta de sim ou não. Então, para mim, Raquel, a polaridade das cartas, ela se tornou positivo e negativo. Toda carta tem o positivo e toda carta tem o negativo. Aí você vai dizer, ai, mas Raquel, como que eu vou, né, identificar um lado negativo da carta do Sol, por exemplo, que é uma carta maravilhosa, né? Então, um exemplo para a gente poder clarear aí essa questão. O sol é luz, o sol é brilho, o sol é sucesso, o sol é abundância, né? Mas a gente pode identificar que numa tiragem, conforme a posição das cartas, a gente vai falar isso em outros vídeos, a questão do posicionamento, dos tipos de tiragem, enfim, de como as cartas elas modificam o seu significado estando com outras. Tudo que brilha demais, às vezes, pode ofuscar. Tudo que é muito quente pode queimar. Então, existe sim um lado negativo do sol. Né? A gente pode estar falando de uma pessoa extremamente assim, extravagante, extremamente egocêntrica, que queira aparecer demais quando a gente está identificando, por exemplo,
alguém e através da figura do sol, ela pode mostrar também essa questão que pode vir a ser negativa. Outro exemplo, ai Raquel, mas como que eu vou falar da positividade de uma carta como os ratos? Então, os ratos é uma carta que traduz o desgaste, traduz as perdas, não só materiais como energéticas, né? Mas o rato também, enquanto animal, ele é um animal que é muito rápido, muito ligeiro, é um animal que trabalha muito bem com a sua intuição, ele é um animal que estoca a sua comida, que sabe guardar, que sabe poupar. Então, esta é uma leitura que pode ser feita positiva desta carta. E assim, todas as cartas do baralho cigano têm a sua positividade e a sua negatividade. Claro que existem cartas que são muito mais positivas e outras que são mais negativas, sem dúvida. Mas eu escolhi fazer esta leitura. Eu escolhi tirar essas tabelas de colocar a carta ou sendo positiva, ou sendo negativa, ou sendo neutra, e passei a ler ela através da sua composição, do seu significado, da composição da tiragem. Né? E às vezes ela está nos trazendo esse lado positivo dela, e às vezes ela está trazendo o lado negativo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês ativem o sininho, que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui à disposição, a gente pode conversar. Obrigada e um beijo.